A sombra é o espelho escuro da alma. Ela contém tudo o que o consciente, guiado pelo ego, rejeitou, negou ou temeu reconhecer. Mas no ocultismo e na psicologia profunda, aprendemos que aquilo que é reprimido não desaparece, apenas se oculta nas regiões sutis do inconsciente, aguardando ser redimido pela luz da consciência. Carl Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Essa é a mesma verdade expressa nos mistérios esotéricos. Antes da ascensão, o discípulo deve descer aos próprios infernos. Antes de encontrar a luz do ser, é necessário atravessar as trevas da mente. A sombra não é um inimigo, mas uma força desorganizada do próprio ser. É a energia primordial da alma, pura, porém mal direcionada. Quando reprimimos nossos instintos, desejos ou emoções, essas energias descem para os planos inferiores do psiquismo e se tornam potências inconscientes. Essas forças, privadas da luz da consciência, passam a atuar de forma autônoma, criando vícios, impulsos, repetições de padrões e sofrimentos aparentemente inexplicáveis. É por isso que o ser humano luta contra si mesmo. Uma parte quer evoluir, outra o puxa para baixo. O conflito entre a luz e as trevas não acontece no mundo, mas dentro de cada um de nós. O medo que enfrentamos, a dor que sentimos, o defeito que nos incomoda, tudo isso é matéria-prima para a transmutação. Nada é inútil na senda espiritual. Até o erro contém uma lição divina. O trabalho do iniciado é o mesmo do alquimista. Pegar o que é denso e torná-lo sutil, pegar o que é sombra e torná-lo luz. A cada meditação profunda, a cada perdão verdadeiro, a cada auto-observação silenciosa, a sombra perde poder e o ser se manifesta com mais clareza. O discípulo então compreende que o mal não era um inimigo, era apenas o aspecto inconsciente do bem em gestação. Não há despertar sem descer às sombras. O verdadeiro sol interior nasce no ponto mais profundo da noite da alma. Quando o ser humano acolhe tudo o que é luz e escuridão, amor e dor, espírito e matéria, ele se torna inteiro. E a alma, antes dividida, torna-se uno com o todo. A sombra, então, cumpre seu papel, ela nos conduz de volta à luz que sempre esteve dentro de nós. Tudo o que vemos no outro é, de alguma forma, um reflexo de nós mesmos. Essa é a essência da lei do espelho, um princípio esotérico e psicológico que revela que o mundo externo é um palco onde se projetam nossos próprios conteúdos internos, luzes e sombras, virtudes e defeitos, medos e desejos. Aquilo que nos irrita, nos fere ou desperta julgamento no outro é o reflexo de algo não resolvido dentro de nós. Da mesma forma, as qualidades que admiramos nos outros são sementes de virtudes latentes, potenciais adormecidos dentro de nós, que aguardam apenas o despertar da consciência para florescerem plenamente. No caminho do autoconhecimento, compreender essa lei é fundamental. O ser humano vive cercado de espelhos vivos, pessoas, situações e experiências que revelam partes ocultas de sua própria psique. O universo não castiga nem premia. Ele educa, mostrando-nos o que precisa ser curado em nós mesmos através dos reflexos da vida. As sombras que projetamos não nascem apenas nesta existência. São fragmentos psíquicos, resíduos de vidas passadas, aspectos de nossa alma que foram reprimidos, negados ou distorcidos. Essas sombras permanecem adormecidas dentro de nós, esperando o momento certo para emergir e serem transformadas em luz. Cada vício, emoção negativa ou comportamento repetitivo é a expressão de uma energia antiga, um registro kármico que busca redenção. Na visão de Carl Jung,
A sombra é a parte inconsciente da personalidade, composta por tudo aquilo que o ego rejeita: impulsos, desejos, traumas, instintos e medos. Ao invés de negá-la, Jung ensinava que devemos integrá-la, pois somente aceitando a sombra podemos tornar-nos completos. O processo de individuação ou iluminação espiritual, em linguagem esotérica, exige que o homem reconheça seus próprios demônios internos, em vez de projetá-los no mundo. A lei do espelho, portanto, é uma ferramenta de libertação. Quando alguém desperta em nós uma emoção intensa, seja raiva, inveja ou desprezo, é a própria alma gritando por atenção. O outro é apenas o mensageiro que revela o que ainda precisa ser purificado. Assim, cada conflito é uma oportunidade de cura, cada relação, um portal para o autoconhecimento. Ao olharmos para dentro sem medo, dissolvemos as máscaras do ego e damos voz à centelha divina que habita em nós. Integrar a sombra não é eliminar o mal, mas iluminá-lo com a consciência, permitindo que a energia antes aprisionada em nossos defeitos se converta em poder criativo e compaixão. Assim, ao invés de buscar culpados no mundo, o buscador espiritual volta-se para dentro e pergunta: o que essa situação está tentando me mostrar sobre mim mesmo? Quando essa pergunta se torna um hábito, a alma começa a despertar. E o que antes parecia um espelho distorcido se revela como o reflexo perfeito da própria luz interior que sempre esteve ali, esperando para ser reconhecida.